Meu nome é Dr. Álvaro Henrique Menezes. Tenho 58 anos. Sou médico legista e até o ano de 2014 eu costumava dizer que já tinha visto tudo o que um corpo humano podia esconder. Foram 32 anos de carreira, mais de 9.000 necropsias entre o IML do Belém, na zona leste de São Paulo, e plantões em outros institutos do estado. Eu era respeitado, temido por alguns internos, aquele tipo de profissional que entra mudo e sai calado, com um laudo que ninguém contesta. Era. Até o caso que vou relatar agora. Depois desse dia, pedi remoção, mudei para o interior, aceitei uma função mais administrativa e, alguns meses depois, comecei terapia pela primeira vez na vida. Demorei anos para ter coragem de registrar isso. Hoje, gravo este relato como se fosse um relatório tardio para um auditor que nunca virá. Talvez seja só para você que está ouvindo do outro lado da tela, tentando entender se acredita ou não em coisas que a medicina não explica. Antes de continuar, preciso perguntar: você já sentiu que alguma coisa no hospital, na estrada ou num velório estava errada demais para ser coincidência? Já teve aquela sensação de presença no quarto, logo depois de uma quase morte ou de perder alguém querido? Se tiver, conta nos comentários. E, se quiser ouvir mais relatos de quem já viu o impossível de perto, se inscreve. Eu não sei quanto tempo esse tipo de coisa ainda vai ser permitida online. Era uma noite de sexta-feira, em agosto de 2014, plantão das 19 horas às 7, chuva fina caindo sobre a Avenida Salim Faramaluf. Eu lembro do barulho da água batendo nas janelas altas do IML, daquele cheiro de desinfetante misturado com café requentado que a gente só sente em lugares onde ninguém deveria passar a noite inteira. O prédio era velho, construído nos anos 70, com aqueles corredores compridos de piso verde claro que rangiam quando alguém passava com a maca. Luz branca demais, sempre luz branca demais. Naquela noite, a rotina seguia mecânica. Um atropelamento na Avenida Radial Leste, homem de uns 50 anos, capacete quebrado, morte no local. Depois, um homicídio por arma de fogo na Vila Matilde. 2 tiros no tórax, discussão por dívida. Logo em seguida, um suicídio por enforcamento, mulher de 62 anos, viúva, bilhete deixado em cima da mesa da cozinha. Eu fazia as anotações iniciais, orientava os auxiliares, batia, carimbo, assinava. Tudo automático. Depois de 3 décadas fazendo isso, o corpo trabalha sozinho. A mente fica em outro lugar, pensando no fim do plantão, no café da manhã, na estrada de volta para casa. Por volta das 23h40, o rádio interno avisou a chegada de mais um corpo. Masculino, entre 30 e 40 anos. Provável morte súbita dentro de um apartamento na Muca. A equipe do SAMU tinha chegado ao local por volta das 22h15, depois de ligação de um vizinho que estranhou o silêncio do apartamento há 2 dias. Porta trancada por dentro, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma evidência de violência. Nada de extraordinário. Só mais um caso na fila. Mas quando a escrivã me passou a ficha, algo me fez parar por alguns segundos antes de assinar o recebimento. Na parte de observações do SAMU, alguém tinha escrito à mão, com letra apertada: sem rigidez, sem livores definidos, temperatura corporal estranhamente preservada para o tempo estimado de óbito. Eu reli aquilo 2 vezes. O técnico que anotou isso era experiente. Eu conhecia o nome dele de outros plantões. Não era o tipo de pessoa que escrevia besteira em ficha oficial. Um detalhe sutil, mas suficiente para acender o primeiro alerta que, naquela hora, eu ignorei. Pedi ao auxiliar que trouxesse o corpo direto para a sala de exame preliminar, sem passar pela câmara comum. Não sei por quê. Talvez só porque a ficha estava me incomodando. Talvez porque lá no fundo, alguma coisa na minha intuição já estava gritando que aquilo não ia ser rotina. Eu trabalhava com mortos havia tempo demais para confiar cegamente em intuição,
mas também trabalhava havia tempo demais para ignorar quando algo cheirava errado. Lavei as mãos, vesti o avental limpo, ajustei a máscara e as luvas. A sala estava fria, mas não tanto quanto deveria. O ar-condicionado velho fazia barulho, mas parecia que nunca conseguia gelar direito, sempre aquele frio úmido que gruda na pele por baixo do avental. Liguei a luz direta sobre a mesa de inox e esperei. Do lado de fora, ouvi o rangido das rodas da maca vindo pelo corredor. Quando o corpo entrou, coberto com o lençol branco padrão, eu já estava com a prancheta na mão, pronto para começar o exame externo. O auxiliar posicionou a maca, travou as rodas e saiu sem dizer nada. A porta ficou entreaberta, como sempre ficava naquele horário. Lá, fora, o som abafado de uma televisão ligada na salinha de descanso, alguém assistindo alguma coisa que eu não conseguia identificar. Respirei fundo e puxei o lençol. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o rosto. Homem, branco, cabelo castanho curto, barba por fazer de uns 3 dias. Expressão neutra. Não era a serenidade comum de algumas mortes naturais, aquela aparência de sono tranquilo que a gente vê em pessoas que morrem dormindo ou sem dor. Também não era a tensão de quem morreu sufocado, infartado ou com trauma. Era uma neutralidade absoluta, quase artificial, como se alguém tivesse apagado qualquer vestígio de emoção daquele rosto antes de ele parar de funcionar. Pele clara, sem manchas, nenhum sinal de esforço respiratório, nenhuma cianose nos lábios, nenhuma congestão nos olhos, nenhuma contração muscular visível, nenhuma marca de luta ou de dor. Os olhos estavam fechados de forma quase perfeita, sem aquele afundamento típico que a desidratação post-mortem costuma causar em poucas horas. Quando retirei o lençol por completo, expondo o corpo inteiro, algo dentro de mim recuou meio passo. Não foi medo, não foi nojo. Foi estranheza. Estranheza pura. Aquele corpo não tinha uma única marca. Nada de cicatriz. Antiga, sinais de acne, verruga, mancha de sol, tatuagem desbotada, marca de queimadura de infância. Nada. O tipo de pele que a gente só vê em ilustrações médicas de livro didático, não em alguém com quase 40 anos vivendo em São Paulo. Comecei o exame externo seguindo o protocolo. Anotação de estatura, 1,76 metros. Peso estimado, 72 quilos. Compleição física, magro, mas não desnutrido. Musculatura discreta, sem sinais de exercício regular nem de sedentarismo severo. Apenas um corpo comum. Exceto pela pele. Passei a mão enluvada pelo antebraço dele, sentindo a textura. Fria, como esperado, mas ainda com uma certa elasticidade que não deveria estar lá depois de tantas horas. A rigidez cadavérica deveria ter se instalado completamente, mas os músculos ainda cediam um pouco quando eu dobrava o braço. Não era normal. Peguei o termômetro retal e fiz a medição. A temperatura estava mais alta do que deveria para o tempo decorrido do óbito estimado pela equipe do SAMU. Quase 2 graus acima do esperado. Anotei na ficha, mas não comentei em voz alta. Ainda não. A roupa que ele usava era simples. Camiseta de algodão escura, sem estampa, cueca boxer preta, calça de moletom cinza. Tudo com aqueles vincos e dobras naturais de quem estava deitado ou sentado quando morreu. Mas não havia qualquer marca de suor recente, nenhum odor corporal forte, nenhum sinal de evacuação post-mortem, nada que sugerisse a agitação que, em tese, precede um colapso fatal. Era como se ele tivesse simplesmente desligado. Chamei o plantonista mais antigo naquele turno, o Dr. Fábio Santana, com quem eu trabalhava havia mais de 15 anos. Ele era discreto, técnico, não falava muito, mas tinha um olhar afiado. Quando ele entrou na sala, eu só disse: "Dá uma olhada nesse caso. Quero tua opinião antes de eu começar." A necropsia. Fábio examinou em silêncio, demorando mais tempo do que o habitual nos detalhes do rosto, das mãos, do pescoço. Pegou a lupa, olhou as unhas. Virou o braço direito,
depois o esquerdo. Verificou as plantas dos pés. Passou a lanterna pequena nos olhos. Releu a ficha do SAMU. Quando terminou, desligou a lanterna e ficou parado uns 5 segundos só olhando para o corpo. Então soltou, em voz baixa, quase sem mexer os lábios: "Essa pele não bate com a idade, nem com o tempo de morte, Álvaro." Ele não falou mais nada. Devolveu a ficha para mim, deu um tapinha no meu ombro e saiu da sala. Ninguém falou em sobrenatural. Ainda era só um caso esquisito. Mas, por dentro, a sensação era clara, martelando no fundo da minha cabeça. Aquele corpo não se encaixava em nada que eu conhecia. Quando voltei à sala na manhã seguinte, o corpo ainda estava lá, agora devidamente guardado na câmara fria número 7. Eu tinha dormido mal. Sonhei com aquele rosto neutro olhando para mim, mas com os olhos abertos. Não eram olhos humanos, eram 2 buracos negros sem fundo. Acordei às 5 da manhã com o coração acelerado, suando, e não consegui voltar a dormir. Às 7, já estava no IML de novo, mesmo sem plantão marcado. Pedi ao técnico da manhã que trouxesse a maca de volta para a sala de necropsia. Ele estranhou, porque o protocolo normal seria esperar mais alguns exames preliminares e a liberação oficial da polícia para começar o procedimento invasivo. Mas eu tinha 32 anos de casa e uma certa autoridade que ninguém questionava muito. Ele apenas acenou com a cabeça e foi buscar. Enquanto esperava, reli a ficha completa. O nome oficial agora constava: Eduardo Sampaio, 37 anos, solteiro, analista de sistemas, morador de um apartamento pequeno na Rua da Muca, número 438, apartamento 72. Renda declarada compatível com a profissão. Nada de dívidas grandes ou processos judiciais. Sem antecedentes criminais, sem histórico psiquiátrico conhecido. A ocorrência policial falava em colapso súbito, encontrado caído ao lado da cama, casa trancada por dentro, porta com corrente de segurança acionada. Janelas fechadas. Nenhum sinal de violência. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem no celular indicando intenção de suicídio. Tudo extremamente plausível. Jornada exaustiva, café demais, pouco sono, coração cansado de um homem de escritório. Mas quando a maca chegou e eu descobri o corpo de novo, aquela sensação voltou. Mais forte dessa vez. Era como se cada vez que eu olhasse para ele, alguma coisa errada se tornasse mais evidente, mesmo sem eu conseguir nomear exatamente o quê. O rosto continuava calmo demais. Aquela neutralidade absoluta que me perturbara na noite anterior permanecia intacta. Pele clara, sem manchas, sem os sinais normais de decomposição inicial que já deveriam estar aparecendo mesmo dentro da câmara fria. Nenhum poro dilatado, nenhuma descamação, nenhuma descoloração. Era como olhar para uma escultura hiperrealista em vez de um cadáver. Peguei a lupa e examinei os mínimos detalhes. As sobrancelhas tinham fios individuais, perfeitamente distribuídos. A barba por fazer estava uniforme, como se tivesse sido aparada propositalmente para parecer desleixada, mas não demais. Quando olhei as mãos com mais atenção, percebi algo que me fez parar por alguns segundos. As unhas estavam perfeitas, cortadas de forma reta, limpas, sem cutículas ressecadas, sem nenhuma sujeira embaixo. As palmas das mãos não tinham calos, nem marcas de atrito, nem aquelas linhas mais fundas que aparecem com o tempo em quem trabalha com computador ou digita muito. Virei as mãos dele devagar. As costas também eram impecáveis. Nenhuma veia saliente, nenhuma mancha cenes que normalmente aparecem depois dos 30. Nenhum sinal de queimadura de cigarro, nenhuma marca de algum acidente doméstico antigo. Nada. Examinei os braços, o tórax, as pernas, mesma história.
Nenhuma cicatriz de cirurgia, nenhuma marca de vacina antiga, nenhuma picada de inseto que tivesse virado cicatriz, nenhum sinal de acne nas costas, nenhuma estria, nenhuma verruga, nem mesmo aquelas pequenas manchas que quase todo mundo tem, marcas de nascença, sinais que a gente carrega desde criança. Nada. Comecei a ficar irritado comigo mesmo. Eu estava procurando pelo em ovo. Eu sabia disso, mas não conseguia parar. Era como se meu cérebro estivesse tentando me avisar de alguma coisa que meus olhos ainda não tinham captado completamente. Resolvi começar a necropsia de vez. Coloquei as luvas cirúrgicas, ajustei a máscara, liguei o gravador de voz para registrar o procedimento. Peguei o bisturi e fiz a incisão em Mishum, começando pelos ombros, descendo até o externo, depois cortando reto até o púbis. O bisturi deslizou pela pele com uma facilidade estranha. Não era a resistência normal de um corpo humano, era quase artificial. Quando abri a cavidade torácica com o costótomo, cortando as costelas, o primeiro detalhe que me chamou a atenção foi o sangue. Ele tinha uma coloração mais viva do que eu esperava para o intervalo de tempo estimado desde a morte. Não era o vermelho escuro, quase marrom, que a gente vê em corpos há mais de 12 horas. Era um vermelho mais limpo, quase fresco. A viscosidade também parecia ligeiramente diferente, como se a coagulação estivesse retardada ou tivesse sido parcialmente revertida por algum processo que eu não conhecia. Retirei o plastrão ósseo e expus os órgãos. Pulmões, coração, fígado, baço, tudo ali, no lugar certo, na posição anatômica correta. Mas tudo limpo demais, brilhante demais. Como se alguém tivesse passado um pano úmido por dentro antes de fechar o corpo. Comecei pelo coração. Pesei 320 gramas, dentro da média para um homem de 1,76 metros e 72 quilos. Examinei a superfície externa. Nenhuma placa de gordura, nenhuma área de fibrose, nenhuma cicatriz de infarto antigo. Fiz cortes nas coronárias, limpas, totalmente limpas, para um homem de 37 anos, sedentário, que passava horas sentado num computador, bebendo café e comendo besteira de delivery. Eu esperava ao menos alguma discreta alteração, um início de aterosclerose, um pequeno depósito de cálcio, alguma coisa. Mas não tinha nada, era um coração perfeito. De livro, didático. Examinei os pulmões, rosados, sem manchas de fumo, sem sinais de poluição, sem aquelas pequenas áreas de fibrose que todo paulistano acaba desenvolvendo com o tempo. Pesados na medida certa, sem edema, sem congestão. Cortei, abri, olhei os brônquios, tudo limpo, impecável. Fígado sem esteatose, nem um pingo de gordura, nem aquela gordura inicial que a gente vê em quase todo mundo que bebe socialmente ou come mal de vez em quando. Rins sem lesões, sem cistos, sem nada. Baço normal. Pâncreas intacto. Intestino sem sinais de inflamação, sem pólipos, sem absolutamente nada que indicasse que aquele corpo tinha vivido 37 anos, comendo, bebendo, respirando ar poluído e lidando com o estresse de uma vida urbana. Enquanto trabalhava, fui ficando mais inquieto. Comecei a transpirar por baixo do avental, mesmo com o ar-condicionado ligado. Minhas mãos tremiam levemente quando seguravam os instrumentos. Eu tentava me concentrar no procedimento técnico, na sequência correta de exames, mas uma parte da minha mente não parava de gritar que aquilo estava errado, muito errado. Quando enviei os fragmentos para a histologia, fiz mais cortes do que o necessário. Cortei pedaços de cada órgão, de cada área do corpo, como se uma parte de mim procurasse desesperadamente por algo que justificasse a sensação de estranheza que estava me sufocando. Coloquei tudo em frascos separados, etiquetei cada um com cuidado excessivo, anotei cada detalhe na ficha com uma letra mais apertada do que o normal. Quando terminei, já era quase meio-dia. Lavei as mãos 3 vezes, tirei o avental sujo, joguei as luvas no lixo biológico.
Fiquei parado na pia por alguns minutos, olhando para o espelho embaçado acima dela. Meu rosto estava cansado, olheiras fundas, barba por fazer. Eu parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Enquanto os exames laboratoriais eram encaminhados, fui até a sala administrativa e pedi à escrivã, Dona Marta, uma senhora de uns 55 anos, que trabalhava ali havia décadas, acesso a mais dados sobre a vida de Eduardo Sampaio. Ela me olhou com um pouco de surpresa, porque não era comum eu pedir esse tipo de informação antes de fechar o laudo, mas não questionou. Voltou em poucos minutos com uma pasta impressa que o delegado da MUCA tinha mandado junto com o corpo. Sentei numa cadeira velha de plástico e abri a pasta. Documentos em ordem. RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, contratos de aluguel antigos, extratos, bancários básicos. Histórico de emprego na mesma empresa de tecnologia havia 6 anos. Salário constante, sem variações bruscas. Perfil em redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. Fotos recentes mostrando ele em bares, restaurantes, viagens curtas para o litoral. Amigos comentando nas fotos, curtindo, fazendo piadas, tudo absolutamente normal. Mas quando tentei acessar registros mais antigos, antes de 2009, simplesmente não havia nada. Nenhuma foto de adolescência, nenhum registro escolar acessível no sistema público, nenhuma menção em cadastros antigos de clínicas, hospitais, nada. Era como se Eduardo Sampaio tivesse surgido do nada em 2009, com uma biografia impecável a partir daquele ponto, e nada antes disso. Pedi ajuda a um colega da delegacia da MUCA, o investigador Marcelo, que eu conhecia de outros casos. Liguei para ele e expliquei que estava com um caso estranho e precisava checar qualquer passagem ou boletim envolvendo o nome Eduardo Sampaio. Ele disse que ia dar uma olhada e me ligar de volta. 2 horas depois, ele me ligou e disse: "Nada, Álvaro. Esse cara não existe antes de 2009. Nem multa de trânsito. É como se ele tivesse aparecido pronto." Desliguei o telefone e fiquei sentado ali, na salinha de descanso, com a pasta aberta, no colo, olhando para as fotos do rosto de Eduardo sorrindo numa praia. Aquele mesmo rosto neutro que eu tinha visto na mesa de necropsia. E pela primeira vez em 32 anos de carreira, senti algo que eu nunca tinha sentido antes: medo. Os primeiros resultados da histologia chegaram na terça-feira seguinte. Eu tinha passado o fim de semana inteiro pensando naquele caso, revisando mentalmente cada detalhe da necropsia, tentando encontrar alguma explicação racional para o que eu tinha visto. Talvez eu estivesse cansado demais. Talvez fosse só um caso atípico, uma variação estatística rara, mas perfeitamente explicável. Talvez eu estivesse ficando velho e começando a ver fantasma onde não tinha. Mas quando abri o envelope com os laudos, aquela esperança desmoronou. Todos os resultados eram normalíssimos, não apenas normais, eram perfeitamente normais. Cada lâmina examinada mostrava tecidos saudáveis, sem qualquer alteração patológica. Nenhuma fibrose microscópica, nenhuma infiltração de células inflamatórias, nenhum sinal de processo degenerativo. O tecido cardíaco estava impecável, sem nenhuma cicatriz de isquemia prévia, sem nenhum espessamento de parede que pudesse sugerir sobrecarga. Os pulmões mostravam alvéolos perfeitamente preservados, sem acúmulo de macrófagos carregados de poluição, sem nenhum dos sinais que a gente vê em todo mundo que vive em São Paulo há mais de 5 anos. O fígado tinha uma arquitetura histológica de manual didático, hepatócitos organizados, sem esteatose, sem sinais de metabolização crônica de álcool ou medicamentos. Rins com glomérulos intactos, túbulos sem alterações, tudo funcionando como se aquele homem tivesse vivido numa bolha estéril a vida inteira. Liguei para a patologista que tinha feito as lâminas, doutora Helena,
uma profissional meticulosa que eu respeitava muito. Perguntei se ela tinha achado algo estranho durante o processamento. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Estranho? Não sei se é a palavra, mas eu nunca vi tecidos tão limpos. É como se fosse material de alguém de 20 anos que nunca fumou, nunca bebeu, nunca comeu nada processado e fez exercício moderado a vida inteira. Só que não bate com a idade declarada nem com o histórico dele. Ela fez uma pausa e depois acrescentou com um tom mais baixo. Álvaro, eu fiz esse trabalho 3 vezes. Achei que tinha contaminado as amostras ou trocado os frascos. Mas não, é tudo dele mesmo. Aquilo que você mandou é o corpo mais saudável que eu já analisei em 20 anos de carreira. E ele está morto. Não faz sentido. Agradeci e desliguei. Fiquei sentado na minha mesa, com o laudo na mão, olhando para os números e descrições que não explicavam nada. Cada camada que eu cavava, técnica e burocraticamente, tornava o caso ainda mais impossível. Resolvi investigar mais a fundo a vida de Eduardo por conta própria. Peguei o endereço do apartamento na Rua da Muca e fui até lá numa quarta-feira à tarde, sem avisar ninguém. O prédio era antigo, 7 andares, sem porteiro. Subi pela escada até o 7º andar e encontrei a porta do apartamento 72, ainda lacrada com a fita da polícia. Dei uma volta no corredor, bati na porta de alguns vizinhos. Uma senhora idosa, moradora do 71, abriu a porta com a corrente de segurança ainda presa. Expliquei que era do IML e estava fazendo algumas verificações de rotina. Ela hesitou, mas acabou abrindo. Perguntei se ela conhecia Eduardo. Ela balançou a cabeça devagar. Morava aqui do lado há uns 5 anos, mas nunca conversei muito com ele. Era quieto, educado quando a gente se encontrava no corredor, mas não era de puxar assunto. Vivia sozinho, trabalhava muito, acho. Via ele saindo cedo e voltando tarde. Às vezes passava dias sem ver ele. Achava que tinha viajado. Perguntei se ela tinha notado alguma coisa estranha nos últimos dias antes da morte. Ela pensou um pouco. Agora que você fala, nos últimos 3 dias antes de acharem ele, eu não vi luz no apartamento dele, nem de noite. Achei esquisito porque, mesmo quando ele não estava, costumava deixar uma luzinha acesa. Mas pensei que ele tinha viajado mesmo. Desci e fui até o bar da esquina. O dono, um senhor de uns 60 anos, disse que Eduardo ia lá de vez em quando, sempre sozinho, tomava uma cerveja, comia alguma coisa, pagava e ia embora. Nunca falava muito, nunca se envolvia em conversas longas, não tinha amigos próximos no bairro. Era gente boa, mas daquelas pessoas que você vê e esquece no dia seguinte, sabe? Disse o dono do bar. Voltei para o IML com mais perguntas do que respostas. Eduardo era uma pessoa apagada, quase transparente na vida dos outros. Alguém que existia, mas não deixava marca. Alguém que podia desaparecer e ninguém sentiria falta até alguém notar o cheiro. Mas a questão não era apenas isso. A questão era como alguém tão apagado socialmente podia ter um corpo tão impecável biologicamente. E mais importante, como alguém assim morria sem motivo aparente. Pedi acesso ao sistema da Receita Federal através de um contato que eu tinha lá, um auditor aposentado que me devia um favor. Ele conseguiu puxar os dados fiscais de Eduardo, declarações de imposto de renda desde 2009, tudo certinho, nada fora do padrão. Mas antes disso, nada. Nenhum CPF ativo, nenhum registro de nascimento facilmente acessível nos bancos de dados antigos. O CPF dele tinha sido emitido em 2008, quando ele teoricamente já teria 31 anos. Isso em si não era impossível, muita gente demora para tirar documento, mas somado a tudo mais, era só mais uma peça que não se encaixava.
Fui atrás de registros de saúde. Nenhum plano de saúde ativo no nome dele. Nenhum histórico de consultas em postos de saúde públicos acessível pelo sistema. Nenhuma internação, nenhuma receita controlada, nada. Era como se Eduardo Sampaio nunca tivesse ficado doente. Nem uma gripe, nem uma dor de cabeça que precisasse de médico. Em 37 anos. Voltei aos dados das redes sociais. Comecei a olhar as fotos antigas do Facebook dele com mais atenção. As primeiras postagens eram de 2009. Antes disso, nada. Nas fotos ele aparecia em lugares genéricos, restaurantes, parques, praias, sempre sozinho ou com pessoas diferentes que nunca se repetiam. Os comentários eram sempre superficiais. Legal, boa, curti. Ninguém falava sobre memórias antigas com ele. Ninguém comentava sobre escola, faculdade, família. Era como se todos os amigos virtuais dele tivessem sido adquiridos recentemente, sem história compartilhada. Tentei procurar parentes. Nada. Nenhum registro de mãe, pai, irmãos. Nenhum contato de emergência no banco de dados da empresa onde ele trabalhava. Quando liguei para o RH da empresa, uma atendente me disse que Eduardo tinha listado apenas um amigo como contato, mas o número não atendia mais. Era como se alguém tivesse construído uma biografia impecável a partir de um certo ponto e apagado o que veio antes. Ou pior ainda, como se nunca tivesse havido um antes. Sentado na minha sala, às 11 da noite de uma quinta-feira, sozinho no IML quase vazio, com apenas o vigilante noturno rondando os corredores, eu olhava para a pilha de documentos, laudos, fotos e anotações espalhadas na minha mesa. E pela primeira vez em décadas, eu me peguei pensando em coisas que eu nunca tinha considerado antes. Eu tinha sido criado numa família católica, mas nunca fui muito religioso. Ia à missa de Natal por obrigação, rezava um Pai Nosso quando minha mãe pedia, mas nunca levei aquilo muito a sério. Ciência era minha religião. Fatos, evidências, biologia, química, tudo podia ser explicado se você investigasse direito. Morte era só o fim do processo biológico, nada mais. Mas naquela noite, sozinho, olhando para o laudo de histologia impecável de um homem morto sem motivo, eu senti algo que não sentia desde criança. Aquele frio na nuca quando você está sozinho, num lugar escuro e tem a sensação de que alguém está olhando para você. Aquela intuição primitiva que a gente carrega no fundo do cérebro, herdada dos nossos ancestrais que precisavam sentir o perigo antes de vê-lo. Eu não sabia nomear ainda. Não queria nomear. Mas lá no fundo, uma parte de mim já estava aceitando o que o resto da minha mente recusava. Talvez aquele homem nunca tivesse sido um ser humano comum. Talvez aquele corpo perfeito, sem passado, sem doenças, sem marcas, fosse apenas uma casca, uma imitação, algo feito para parecer humano, mas que não era. Peguei a foto de identificação dele, aquela que a polícia tinha tirado, no apartamento logo depois de encontrar o corpo. Olhei nos olhos fechados, no rosto neutro, na pele impecável. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar com mortos, eu senti medo de um cadáver. Não medo do que ele era, medo do que ele podia representar. Se Eduardo não era humano, quantos outros como ele estavam por aí? Quantos eu já tinha necropsiado sem perceber? Quantos estavam andando pelas ruas, trabalhando em escritórios, morando em apartamentos silenciosos, construindo biografias falsas enquanto faziam o quê? Observavam, testavam, esperavam. Fechei a pasta. Desliguei a luz da sala e saí. Do lado de fora, a noite estava fria e úmida. A rua estava vazia. E enquanto caminhava até o carro, eu não conseguia parar de olhar para trás. A decisão de levar o caso para o chefe do instituto não foi fácil. Passei o fim de semana inteiro pesando os prós e contras, imaginando como seria recebido, se iam me levar a sério ou se iam achar que eu estava surtando.
O doutor Renato Campos era chefe do IML havia quase 10 anos. Um homem pragmático, político, que sabia lidar com a burocracia estadual melhor do que com os mortos. Respeitado, mas distante. Não era o tipo de pessoa que você procura para contar sobre intuições ou sensações estranhas. Mas na segunda-feira de manhã, com o laudo final ainda incompleto na minha mesa e uma pilha de inconsistências documentadas, eu sabia que não podia simplesmente assinar aquilo e arquivar. Não dessa vez. Bati na porta da sala dele às 9 horas. Ele estava ao telefone, gesticulando para que eu entrasse e sentasse. Terminei a ligação, ajeitou os óculos e me olhou com aquela expressão cansada de quem já tinha 1000 problemas para resolver antes do almoço. O que você precisa, Álvaro? Coloquei a pasta sobre a mesa dele, aberta na página do laudo de histologia. Expliquei metodicamente, sem emoção, como se estivesse apresentando um caso em congresso. A ausência de causa de morte clara. A anatomia perfeita demais para a idade e o estilo de vida. A temperatura corporal inicial incompatível com o prazo informado. A falta de rigidez cadavérica adequada. A ausência total de passado verificável antes de 2009. Os tecidos impecáveis, sem nenhuma alteração patológica, sem nenhum sinal de que aquele corpo tinha vivido 37 anos, respirando, comendo, se machucando, existindo. Renato ouviu tudo com expressão neutra, os dedos tamborilando discretamente na mesa. Quando terminei, ele pegou o laudo, leu rapidamente algumas partes, depois fechou a pasta e empurrou de volta para mim. Álvaro, você está há quanto tempo sem tirar férias? A pergunta me pegou de surpresa. O quê? Férias, folga, descanso. Você está nessa rotina há mais de 30 anos. Já pensou que talvez você precise de um tempo? Senti o sangue subir para o rosto. Renato, eu não estou inventando. Está tudo documentado. Os exames, as fotos, as inconsistências. Ele levantou a mão pedindo calma. Eu sei. Eu não estou dizendo que você está inventando. Estou dizendo que às vezes a gente vê padrões onde não existem. Um caso atípico não é um caso impossível. Morte súbita sem causa aparente acontece. É raro, mas acontece. Tecidos excepcionalmente preservados também podem ocorrer. Ausência de documentação antiga pode ser só burocracia mal feita, CPF emitido tardiamente, arquivos perdidos. Mas tudo junto, no mesmo corpo, com essa sequência de Álvaro. Ele me cortou, a voz mais firme agora. Eu vou acionar instâncias superiores para evitar qualquer tipo de exposição indevida, tanto para o Instituto quanto para você. Vou pedir uma revisão do caso por outra equipe, uma segunda opinião. Mas, enquanto isso, quero que você se afaste desse processo. Deixa outros cuidarem. Você fez seu trabalho, agora precisa descansar. Saí da sala com a sensação de que tinha acabado de ser silenciado educadamente. Não era a raiva que eu sentia, era algo pior. Era a percepção nítida de que ele já sabia, ou pelo menos suspeitava, e que, por algum motivo, preferia não mexer nisso. Na mesma semana, 2 homens que eu nunca tinha visto antes apareceram no IML. Não usavam uniforme, não tinham distintivo visível pendurado no pescoço, mas a forma como foram recebidos pela administração deixava claro que tinham autoridade. Entraram numa sala de reunião com Renato e ficaram lá por quase 2 horas. Quando saíram, pediram acesso ao laudo completo do Eduardo Sampaio, as lâminas de histologia guardadas, as fotos digitais e físicas, aos registros de entrada e saída do corpo. Eu os observei de longe, do corredor, fingindo estar ocupado com outra coisa. Um deles era mais velho, cabelo grisalho, terno escuro, expressão que não revelava nada. O outro era mais jovem, magro, óculos de armação fina, carregava uma pasta de couro preta. Nenhum dos dois sorriu. Nenhum dos dois olhou para os lados com curiosidade. Era como se já conhecessem o lugar,
como se já tivessem estado ali antes. Em poucos dias, uma nova versão do relatório começou a circular internamente. Eu peguei uma cópia sem pedir autorização, comparei linha por linha com a minha versão original. As diferenças eram sutis, mas devastadoras. O tempo de morte havia sido recalculado com base numa nova análise de rigidez e temperatura, ajustando tudo para dentro de parâmetros aceitáveis. As anotações sobre a temperatura corporal incompatível foram suavizadas como variações dentro do esperado, considerando condições ambientais. A descrição da pele foi alterada para incluir discretos sinais de envelhecimento natural compatíveis com a idade. E, na conclusão, uma menção discreta à possível arritmia cardíaca idiopática surgiu como causa provável de morte súbita. Fui até a sala de Renato novamente, dessa vez sem bater. Ele estava sozinho, lendo alguma coisa no computador. Quem eram aqueles homens? Ele nem levantou os olhos da tela. Auditores, rotina. Auditores não reescrevem laudos técnicos. Agora ele me olhou. Álvaro, você está se metendo em coisa que não deveria. Esse caso está encerrado. A família foi notificada. O corpo vai ser liberado para cremação ainda essa semana. Assunto resolvido. Que família? Ele não tinha família. Apareceu um primo distante. Documentação em ordem. Vai cuidar do funeral. Eu queria gritar, queria bater na mesa, queria forçar Renato a admitir que aquilo tudo era mentira. Mas não fiz nada disso. Só olhei para ele, tentando entender se ele era cúmplice ou vítima. Não consegui decidir. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças mais sutis. Colegas que tinham visto o corpo comigo começaram a demonstrar uma estranha falta de convicção quando eu mencionava o caso. O Dr. Fábio, que havia comentado sobre a pele incompatível naquela primeira noite, agora dizia que talvez tivesse exagerado, que na correria do plantão a gente tende a ver coisa onde não tem. Você sabe como é, Álvaro. Depois de tantos anos, tudo começa a parecer igual. Às vezes a gente inventa um mistério só para quebrar a monotonia. A auxiliar que tinha ajudado a trazer o corpo para a sala de necropsia disse que não lembrava de nada de especial. Foi só mais um, doutor, igual a todos os outros. Tentei acessar as fotos digitais no sistema, as que eu tinha visto na primeira semana, aquelas que mostravam a pele impecável, a neutralidade absoluta do rosto, mas quando abri os arquivos, as imagens pareciam ligeiramente diferentes. O tom da pele estava mais opaco, mais real. Havia pequenos poros visíveis que eu tinha certeza de que não estavam lá antes. Uma discreta cicatriz no antebraço direito que eu nunca tinha visto. As fotos dos órgãos também tinham pequenas alterações. Uma leve fibrose no fígado, uma pequena placa na coronária esquerda. Nada grave, mas o suficiente para justificar a morte. Comparei com as fotos que eu tinha impresso e guardado na minha gaveta pessoal. Elas eram diferentes. As minhas mostravam o corpo perfeito, impecável. As do sistema mostravam um corpo normal, com pequenas imperfeições humanas. Comecei a duvidar da minha própria memória. Será que eu tinha visto errado? Será que o cansaço, o estresse, os anos de rotina tinham me feito fantasiar detalhes que não existiam? Será que eu estava realmente precisando de férias, como Renato tinha sugerido? Mas então me lembrei das anotações que eu tinha feito à mão durante a necropsia, no meu caderno pessoal. Fui até o armário onde eu guardava meus pertences, peguei o caderno e procurei pela data. Estava tudo lá. Minhas observações originais, pele sem marcas, nenhuma cicatriz, nenhum sinal de vida passada, órgãos perfeitos. Causa de morte, desconhecida. Não era a minha memória que estava falhando, era a realidade, sendo reescrita ao meu redor. Sem conseguir engolir aquilo, comecei a pesquisar por conta própria, fora do horário de trabalho. Vasculhei bancos de dados de outros IMLs,
usando contatos antigos, colegas aposentados que ainda tinham acesso a arquivos mortos. Procurei por casos semelhantes: mortes súbitas sem causa, corpos perfeitos, ausência de passado. Encontrei, não muitos, mas o suficiente para formar um padrão. Um caso em Campinas, 2011. Outro em Ribeirão Preto, 2009. Um terceiro em Santos, 2013. Todos com a mesma descrição inicial de corpo anatomicamente perfeito, ausência de rigidez adequada, temperatura corporal incompatível. E todos com laudos posteriormente corrigidos, ajustados, normalizados, sempre com menções discretas a arritmias, aneurismas não detectados ou simplesmente morte natural sem repercussões. A repetição era sutil, quase clandestina, mas estava lá, espalhada por hospitais, necrotérios e delegacias de cidades diferentes. Como se alguém estivesse fazendo testes, soltando coisas que parecem humanas, deixando elas viverem por um tempo e depois recolhendo os resultados. E quando alguém como eu começava a fazer perguntas demais, a realidade era gentilmente ajustada. Quanto mais eu via meu próprio caso ser reescrito diante dos meus olhos, mais eu sentia que não era só o laudo que estavam deformando. Era a minha memória, a memória dos meus colegas, os registros oficiais, as fotos, tudo. Como se existisse um sistema, uma estrutura capaz de entrar nos arquivos e nas mentes das pessoas e moldar a verdade conforme a necessidade. E eu, que tinha passado a vida inteira acreditando apenas no que podia ver, tocar e medir, agora enfrentava a possibilidade aterrorizante de que ver, tocar e medir não era mais suficiente, porque o que eu via podia ser alterado, o que eu tocava podia ser substituído, e o que eu media podia ser recalibrado. O gosto de café frio na boca, a sensação de não ter dormido direito há semanas, o peso nos ombros toda vez que eu acordava. Alguns meses depois do caso Eduardo Sampaio, minha vida tinha virado uma rotina de insônia e desconfiança. Eu ainda ia ao IML, ainda assinava laudos, ainda fazia o trabalho mecânico que me definia havia 3 décadas. Mas algo dentro de mim tinha quebrado. Eu olhava para os corpos na mesa e me perguntava: esse aqui também? Esse aqui é real? Ou é só mais uma casca vazia, mais um experimento que vai ser recolhido e apagado dos registros? A terapia que Renato sugeriu e que eu acabei aceitando mais por desespero do que por convicção, mal arranhava o que eu sentia. A psicóloga, uma mulher de uns 40 anos com voz calma e perguntas cuidadosas, tentava me fazer falar sobre estresse ocupacional, burnout, luto acumulado de anos lidando com morte. Eu deixava ela conduzir as sessões, mas nunca contei a verdade completa. Como eu ia explicar que o problema não eram os mortos, mas a certeza de que alguns deles nunca tinham estado vivos de verdade? Comecei a considerar seriamente a ideia de sair do IML. Não era mais possível continuar naquela rotina fingindo que nada tinha mudado. Eu dormia pouco. Sonhava com aquele rosto neutro de Eduardo toda noite. Às vezes, sonhava que ele estava na mesa, mas de olhos abertos, me observando em silêncio enquanto eu fazia a incisão. Outras vezes, sonhava que eu era quem estava na mesa, e alguém com luvas cirúrgicas abria meu peito devagar, anotando cada detalhe, concluindo que eu também era perfeito demais para ser real. Acordava às 3, 4 da manhã, com o coração disparado e a impressão de que alguém tinha estado no quarto. Olhava para os cantos escuros, para a janela fechada, para a porta trancada. Nada, sempre nada. Mas a sensação permanecia, grudada na pele como suor frio. Foi numa tarde de sábado, já em Atibaia, para onde eu tinha acabado de me mudar, depois de finalmente aceitar uma transferência administrativa, que tudo desmoronou de vez. Eu tinha alugado uma casa pequena num bairro tranquilo, longe do caos de São Paulo, tentando reconstruir algum tipo de paz. Tinha comprado alguns móveis básicos, ajeitado o mínimo para tornar o lugar habitável.
Naquele sábado, fui ao supermercado pela primeira vez desde a mudança, empurrando um carrinho vazio pelos corredores refrigerados, pensando em contas que precisava pagar e remédios que precisava comprar. Estava distraído, olhando uma prateleira de massas, quando senti aquele arrepio na nuca, aquela sensação primitiva de ser observado. Virei devagar e, alguns metros à frente, na fila do caixa, vi um perfil conhecido. Ombros ligeiramente curvados, cabelo castanho curto, a forma da nuca. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar, porque a informação não fazia sentido, não podia fazer sentido. Quando a pessoa virou o rosto para pegar a carteira do bolso, o mundo pareceu perder o som por alguns segundos. Era Eduardo. O mesmo rosto, a mesma pele impecável, os mesmos olhos escuros, apenas com uma expressão ligeiramente mais viva, mais presente, do que aquele rosto neutro que eu tinha visto na mesa de necropsia 6 meses atrás. Senti as pernas fraquejarem, larguei o carrinho ali mesmo e me apoiei na prateleira, tentando respirar. Não era possível. Eu tinha aberto o peito daquele homem, tinha segurado o coração dele nas mãos. Tinha pesado os órgãos, cortado os tecidos, enviado fragmentos para análise. Tinha visto o corpo ser levado para a câmara fria e depois liberado para a cremação. Mas ali estava, ele, vivo, pagando compras num supermercado de Atibaia. Não lembro exatamente como me aproximei, só sei que, de repente, estava ao lado dele, perto demais, invadindo o espaço pessoal dele de uma forma que qualquer pessoa normal acharia agressiva. Minha voz saiu rouca, baixa, quase um sussurro. Eduardo? Ele virou o rosto devagar, me olhou com um tipo de curiosidade profissional, como quem reconhece alguém, mas não tem pressa em cumprimentar. Não havia surpresa nos olhos dele. Nenhum susto, nenhuma confusão, apenas uma calma absoluta, quase artificial. E então ele disse meu nome, completo, com o título. Dr. Álvaro Henrique Menezes. Não foi uma pergunta. Não foi uma dúvida. Foi uma confirmação. Como alguém que cumprimenta um colega de congresso que não via há tempos. Senti o chão se mover debaixo dos meus pés. Você está morto. Eu fiz a necropsia. Ele pegou as sacolas do caixa com calma, agradeceu à atendente e começou a caminhar em direção à saída. Eu o segui como um autômato, incapaz de parar, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele parou no estacionamento, perto de um carro simples, colocou as sacolas no porta-malas e então se virou para mim. Eu sei, disse ele com uma voz tranquila, quase gentil. Você fez um trabalho muito detalhado, um dos mais completos daquele ciclo. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Ciclo, como se fosse um experimento, como se fosse rotina. O que você é? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar se realmente queria saber a resposta. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando a melhor forma de explicar algo complicado para uma criança. Não é uma questão de o quê, é uma questão de propósito. Aquele corpo que você examinou serviu ao propósito dele. Agora eu sirvo a outro. Aquele corpo era você. Era uma forma minha, uma das formas. Você entende a diferença? Não, eu não entendia nada. Meu cérebro estava lutando para encaixar aquilo em algum modelo que fizesse sentido. Clone, gêmeo, alguma tecnologia que eu não conhecia, mas nada explicava os tecidos perfeitos, a ausência de passado, a reescrita dos registros. Eduardo suspirou, como se estivesse cansado. Vocês sempre precisam de explicações. Vocês não conseguem simplesmente aceitar que há coisas que existem fora do que vocês chamam de realidade. Então me explica. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Me explica o que aconteceu. Por que aquele corpo não tinha causa de morte? Por que era perfeito demais? Por que os registros foram alterados? Por que ninguém mais se lembra direito do caso? Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto podia revelar.
Então começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Aquele corpo era um invólucro, uma forma conveniente para a observação, para testar limites, entender como vocês reagem, como vocês investigam, como vocês processam o que não se encaixa nos padrões. A morte dele não foi real, no sentido que vocês entendem. Foi apenas o fim de uma função. Observação de quê? Teste para quê? De vocês, da estrutura de vocês, dos protocolos, das hierarquias, das formas como vocês lidam com o inexplicável. Vocês têm uma tendência interessante de ajustar a realidade para que ela caiba nos modelos que vocês já conhecem. Mesmo quando a evidência está gritando que algo está errado, vocês preferem questionar a evidência do que questionar os modelos. Ele fez uma pausa e continuou. Os registros são ajustados, porque é mais fácil mudar um documento do que mudar a mente de milhões de pessoas. Fotos podem ser sutilmente reprocessadas, laudos podem ser corrigidos, testemunhos podem ser amaciados com o tempo. A memória humana é maleável. Vocês acreditam que se lembram das coisas exatamente como aconteceram, mas a verdade é que cada vez que vocês acessam uma memória, vocês a reconstroem, e no processo ela pode ser ajustada. Senti náusea subindo pela garganta. Você está dizendo que vocês mexeram na minha memória? Não diretamente, mas influenciamos o ambiente ao seu redor. As pessoas com quem você falou começaram a duvidar. As evidências físicas foram sutilmente alteradas. E com o tempo, até você começaria a questionar o que viu. Mas você foi mantido mais consciente do que o padrão, porque a reação de um profissional cansado, mas ainda ético, era útil para o que estávamos testando. Por quê? Por que fazer isso? Porque precisamos entender até onde podemos ir. Quantas pequenas inconsistências são necessárias para quebrar um profissional como você? Quanto da sua confiança na realidade pode ser corroída antes que você desista de procurar a verdade? E o que acontece quando você encontra a verdade, mas ninguém mais acredita em você? Ele pegou a chave do carro e abriu a porta. Antes de entrar, se virou para mim uma última vez. Você fez tudo certo, doutor. Menezes seguiu todos os protocolos, investigou com seriedade, buscou respostas. Mas mesmo assim, no fim, a resposta não importou. Porque a estrutura ao seu redor decidiu que era mais conveniente que você estivesse errado, e é exatamente isso que queríamos confirmar. E agora? Vocês vão me apagar também? Ele sorriu. Não foi um sorriso cruel, foi quase triste. Não precisa, você já se apagou sozinho. Saiu do IML, aceitou um cargo administrativo, mudou para o interior, começou terapia. Você não é mais uma ameaça. Você é só mais um profissional que viu algo que não deveria e decidiu que era melhor não insistir. Ele entrou no carro, ligou o motor. Antes de fechar a porta, me deu um conselho, com uma gentileza que doeu mais do que qualquer ameaça poderia doer. Se afasta de situações semelhantes, busca um lugar mais tranquilo, aceita a ideia de que nem tudo que anda entre vocês está sob a jurisdição de vocês. E, se você insistir, se tentar expor isso publicamente ou continuar investigando, bem, não seria difícil organizar também a sua história. Reorganizar, na verdade. Fazer com que pareça que você teve um colapso, que começou a ver coisas, que perdeu a lucidez. Seria muito mais fácil do que você imagina. Ele fechou a porta e saiu devagar do estacionamento, deixando-me ali, parado no meio do estacionamento vazio de um supermercado de Atibaia, com o sol da tarde batendo nas costas e a certeza brutal de que eu estava tentando lutar contra algo que podia dobrar documentos, imagens e memórias com a mesma facilidade com que eu abria um tórax. Naquela noite, sentado na sala vazia da casa alugada, com apenas uma lâmpada acesa e o silêncio da rua do lado de fora, fiz o pedido formal para me afastar definitivamente da função pericial,
Aceitei uma vaga administrativa que eu jamais teria considerado antes. Não foi só medo, foi a compreensão de que eu tinha perdido. Não porque eu era fraco, mas porque a luta era impossível desde o início. Como você briga contra algo que pode reescrever a realidade? Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2024, quase 10 anos desde aquele caso. Estou sentado na varanda da minha casa em Atibaia, com um café esfriando na mesa de plástico e o som dos pássaros preenchendo o silêncio da tarde. À primeira vista, minha rotina parece exatamente o que deveria ser para um homem de 58 anos que trabalhou demais a vida inteira e finalmente encontrou a paz que todos buscam. Acordo tarde, trabalho poucas horas por dia revisando processos antigos em casa, dou pareceres técnicos que quase ninguém lê, vejo televisão à noite e durmo sem despertador. Mas a verdade é que eu nunca saí daquela sala gelada. Eu carrego aquele corpo perfeito comigo todos os dias, em cada rosto que vejo na rua, em cada notícia de morte súbita sem causa, em cada conversa casual sobre coisas que não fazem sentido. Minha casa é simples. 2 quartos, sala pequena, cozinha funcional, quintal com grama que eu mesmo corto aos sábados. A rua é tranquila, cheia de aposentados e famílias jovens. O tipo de lugar onde nada de extraordinário acontece. Onde a vida segue num ritmo previsível e reconfortante. É exatamente o que eu precisava. Ou pelo menos é o que eu tento me convencer. Mas eu ainda olho, ainda procuro, não consigo evitar. Quando vou ao mercado, à farmácia, ao posto de gasolina, eu observo os rostos das pessoas com uma atenção que antes eu reservava apenas para cadáveres. Procuro sinais de algo perfeito demais. Pele sem marcas num homem de 40 anos. Mãos sem calos numa mulher que diz trabalhar com faxina. Olhos que olham, mas não veem de verdade. Aquela neutralidade que não é calma, mas ausência. Já achei que vi 3 vezes. Uma vez foi um homem na fila do banco, jovem, bem vestido, parado há 15 minutos na mesma posição, enquanto todos ao redor se mexiam, reclamavam, olhavam o celular. Ele só ficou ali, imóvel, olhando para a frente. Quando chegou a vez dele, falou com a atendente de forma educada, resolveu o que precisava e saiu. Ninguém mais pareceu notar nada de estranho, só eu. Outra vez, foi uma mulher no consultório médico, esperando para fazer exame de sangue. Ela estava sentada com as mãos no colo, sem celular, sem revista, sem conversar com ninguém, apenas sentada, por mais de 1 hora. Quando chamaram o nome dela, ela levantou, entrou na sala e voltou 5 minutos depois. Nenhum curativo no braço, nenhum algodão pressionado na dobra do cotovelo. Como se não tivessem tirado sangue nenhum. Ela saiu pela porta da frente e eu a segui até o estacionamento. Mas quando cheguei lá, ela já tinha desaparecido. O estacionamento era pequeno, cercado por muros. Não tinha para onde correr, mas ela não estava mais lá. A terceira vez foi no velório. Um senhor da rua onde moro, que morreu dormindo, ataque cardíaco aos 73 anos. Fui para prestar condolências à família, como o vizinho educado deve fazer. O caixão estava aberto. E quando olhei para o rosto dele, algo no fundo da minha mente gritou. A pele estava perfeita demais. As rugas pareciam pintadas, não vividas. As manchas de velhice distribuídas de forma quase simétrica. Eu quis me aproximar mais, examinar as mãos, verificar as unhas. Mas a família estava ao redor, chorando, e eu não podia simplesmente começar a fazer uma análise forense ali. Fiquei só olhando, com aquele arrepio na nuca que eu já conhecia bem. Quando ouço alguém comentar uma experiência de quase morte, eu presto atenção de outro jeito. Não com curiosidade científica, mas com aquela vigilância inquieta de quem está procurando padrões. Quando alguém fala que acordou de uma cirurgia com a sensação de que tinha alguém no quarto observando, mas não era médico nem enfermeira, eu anoto mentalmente. Quando alguém conta que um parente morreu sem causa definida e o laudo foi vago, eu faço perguntas disfarçadas,
tentando entender se houve algo de estranho no processo, se os documentos foram alterados, se a memória das pessoas sobre o caso mudou com o tempo. Eu me tornei um observador silencioso do inexplicável, não por escolha, mas porque não consigo mais desligar essa parte do meu cérebro. É como se aquele caso tivesse ligado um interruptor dentro de mim que não pode mais ser desligado. E é aqui que eu falo diretamente com você. Com você que não é mais tão jovem, que já enterrou gente, que já passou noite em pronto-socorro esperando notícias, que já dirigiu sozinho por estradas vazias às 3 da manhã e sentiu que tinha alguma coisa errada no ar, mesmo sem conseguir explicar o quê. Você já viu alguém que parecia fora de lugar? Não no sentido social, mas no sentido existencial. Como se aquela pessoa estivesse ali, ocupando espaço, mas não pertencesse de verdade ao mundo ao seu redor. Você já esteve num velório em que o rosto no caixão parecia jovem demais, íntegro demais, para a história que contavam sobre aquele corpo? Você já acordou de uma anestesia com um tempo perdido que ninguém conseguiu explicar direito, como se você tivesse ficado fora do ar por mais tempo do que o procedimento deveria durar? Você já recebeu alta de um hospital com um laudo que não explicava de verdade o que aconteceu, só descrevia sintomas vagos e uma conclusão apressada? Você já sentiu que um estranho sabia seu nome, sua rotina, detalhes sobre sua vida que você nunca contou para ninguém, e quando você perguntou como ele sabia, ele só sorriu e mudou de assunto? Você já teve a impressão de que uma foto antiga sua estava diferente da que você lembrava? Mas quando você tentou verificar, a foto original tinha sumido e só restava aquela versão ligeiramente alterada? Você já contou uma história para alguém próximo e a pessoa jurou que você nunca tinha contado aquilo antes, mesmo você tendo certeza absoluta de que tinha? Se alguma dessas perguntas mexeu com uma lembrança sua, se alguma delas fez você pausar e pensar, espera, isso aconteceu comigo, então você talvez esteja começando a entender o que eu carrego. E se nenhuma delas fez sentido, se tudo isso parece paranoia de um velho cansado que trabalhou demais com morte, talvez seja exatamente o que querem que você acredite. Porque a verdade mais assustadora que eu aprendi nesses 10 anos não foi que existem coisas que parecem humanas, mas não são. Não foi que há corpos perfeitos sendo testados em necrotérios ao redor do país. Não foi nem que existe uma estrutura capaz de reescrever laudos, fotos e memórias. A verdade mais assustadora é que, na maioria das vezes, nós escolhemos não ver. Escolhemos aceitar a versão oficial, a explicação mais confortável, a realidade mais fácil de engolir. Porque a alternativa é admitir que vivemos num mundo onde as regras que conhecemos não se aplicam a tudo, onde há coisas andando entre nós que não estão sob nossa jurisdição, onde a realidade pode ser dobrada, ajustada, reescrita, e nós nem perceberíamos se não prestássemos muita atenção. E quem quer viver prestando tanta atenção assim? Quem quer carregar o peso de saber que pode estar cercado de coisas que só fingem ser humanas? É mais fácil pensar que o velho médico legista pirou, que ele trabalhou demais, que ele começou a ver padrões onde não existem. Eu termino este relato sabendo que aquilo que encontrei naquela mesa, em agosto de 2014, ainda está por aí. Mudando de rosto, ajustando evidências, testando limites, observando, aprendendo. E, se você acha que nunca cruzou com nada assim, talvez seja só porque alguém decidiu que, na sua memória, nada de anormal precisava constar. Ou talvez eu esteja errado. Talvez eu realmente tenha pirado. Talvez o Eduardo que eu vi no supermercado fosse apenas um sósia, uma coincidência bizarra, e meu cérebro cansado tenha criado todo o resto. Talvez os corpos perfeitos sejam apenas variações estatísticas raras. Talvez as alterações nos documentos sejam apenas correções administrativas normais.
Mas eu não acredito nisso. Não depois do que vi, não depois do que senti, não depois de ter olhado nos olhos de algo que se parecia com um homem e ter certeza absoluta de que não era. E se você chegou até aqui, se leu tudo isso e não fechou a página com um sorriso de condescendência, se alguma parte de você está incomodada, inquieta, pensando em coisas que você viu e preferiu esquecer, então talvez você também esteja começando a ver, não sei se isso é bom ou ruim, não sei se a ignorância não seria mais gentil, mas sei que, uma vez que você vê, não consegue mais não ver. E isso é uma bênção ou uma maldição, dependendo de como você escolhe viver com isso. Eu escolhi me isolar, me afastar, fingir que não vejo mais, mas finjo mal. Porque toda vez que vou à cidade, toda vez que passo por alguém na rua, toda vez que ouço sobre uma morte estranha ou um desaparecimento inexplicável, eu me pergunto, será que foi um deles? E essa pergunta nunca me deixa dormir em paz.